Bom, pessoal, vocês já estão vendo aí um mapa que eu acho muito interessante, bem didático, porque ele mostra as principais riquezas minerais do continente africano, as principais atividades mineradoras e aonde elas estão localizadas, tá? Então, ó, a gente já pode começar mostrando aqui nesse círculo azul, aqui, ó, a produção de petróleo e gás, beleza? Produção de petróleo e gás que está basicamente no norte da África, aqui em regiões muito tradicionais de produção, que são a Argélia e a Líbia, membros da OPEP, inclusive. O Golfo da Guiné, ó, que está aqui, beleza? Como mostrei para vocês já, a Nigéria, ó, maior produtor de petróleo do continente. E Angola, aqui embaixo, até Angola, até o norte, né, do litoral norte de Angola, que também se transformou por conta disso em um grande produtor. Dá para perceber aqui na legenda, ó, as plataformas em lilás, que esse petróleo é um petróleo offshore, ou seja, em alto mar, assim como acontece no Brasil, enquanto que aqui em cima, ó, na Argélia e na Líbia, o petróleo é em terra, é o chamado petróleo onshore, e são as duas principais regiões produtoras da África. O que vocês estão vendo aqui embaixo, ao sul aqui do Chad e no Sudão, são novas regiões produtoras de petróleo. Tá? Estima-se, inclusive, que as maiores reservas de petróleo da África estejam aqui. Tá? Mas são áreas relativamente de exploração relativamente recente, se nós compararmos a exploração aqui no norte e a exploração do Golfo da Guiné. Inclusive, a divisão aqui entre o Sudão e o Sudão do Sul vai acontecer muito em função da disputa pela produção de petróleo. A Organização das Nações Unidas, a ONU, né, muito pressionada pelas indústrias petrolíferas, acabou estimulando a divisão no sentido de causar uma maior estabilidade proporcional, uma maior estabilidade política e social aqui da região, para que a produção de petróleo pudesse continuar acontecendo de maneira mais tranquila. Então, é, um dos motivos mais importantes para a divisão do Sudão foi exatamente aqui a posição dessas plataformas de petróleo. Perceba que está bem próximo aqui do limite entre os dois países, tá? E os conflitos que havia exatamente pelo controle dessa região entre etnias diferentes estava incomodando demais a indústria petrolífera. Então, a ONU ela acabou capitaneando essa divisão em busca de uma maior estabilidade para que a produção pudesse acontecer de forma mais tranquila. Ok? Bom, em vermelho a gente vai ter os destaques da produção mineral, que vão estar espalhados aí quase que por todo o continente. Um destaque para essa área enorme aqui, né, que vai desde a África Austral até a região dos Grandes Lagos e até mesmo a parte aqui de floresta. E essa região, já na transição do Golfo da Guiné para a África Ocidental, tá? E aí reparem que chama atenção, olha aqui, o losango amarelo, a produção de ouro, e o losango branco, a produção de diamante, tá certo? É exatamente aqui que fica a Serra Leoa, o país que também vai ser citado por Hollywood em um filme estrelado pelo Leonardo DiCaprio, chama Diamante de Sangue. Vocês já devem ter assistido, possivelmente, quem não assistiu. É interessante, tá, para ver como milícias armadas se apropriam das minas de diamante e vendem de maneira ilegal esse diamante para o mercado de joias na Europa. Tá? A mesma coisa acontece aqui nessa região, ó, onde fica a África do Sul, a Namíbia, vai se espalhando por vários países, o Zimbábue, ouro e diamante, além, é claro, do minério de ferro e vários outros recursos minerais espalhados pelo país inteiro, pelo continente inteiro, perdão. Aqui a última área de exploração é essa verde, né, que mostra a chamada exploração florestal, que vai ter tanto a produção de madeira, né, a silvicultura, como também o extrativismo. Okay? Então, percebam que é um continente extremamente rico em recursos naturais, mais especificamente recursos minerais, metais preciosos e semipreciosos. Porém, o grande problema é que
o dinheiro proveniente da exploração desses recursos não é repassado para a população. Primeiro que a grande maioria das empresas que fazem essa exploração são empresas estrangeiras, europeias, estadunidenses, brasileiras. Por exemplo, a mineração é capitaneada por uma empresa sino-australiana que é Rio Tinto, tá? Que é a maior mineradora do mundo. A Vale também está lá. A Rio Tinto, inclusive, ela fechou recentemente contrato com o governo da Guiné. Tá? O contrato ele passa de 20 bilhões de dólares, é um projeto gigante, tá? De uma usina, de uma mina, né, famosa na Guiné, que é a mina de Simandu. Esse projeto ele passa pela construção de uma ferrovia de 650 quilômetros para poder ligar as áreas de exploração ao porto. O porto também, um porto de águas profundas, que precisa ser usado para exploração, para o escoamento do minério, vai ser construído. Tá? Fora isso, toda a infraestrutura logística do entorno, tá? Para poder dar viabilidade aí ao projeto. Então, é um projeto gigante. Tá? Como eu disse, passa de 20 bilhões de dólares, e o presidente da Guiné chama Alpha Condé. Ele está tentando fazer com que o governo tenha 51% de participação, principalmente do projeto ferroviário e do projeto portuário, tá? Para que o governo fique com parte dos lucros, né, que vão ser gerados aí pela ferrovia e pelo porto. Só que é o seguinte, esses governos são extremamente corruptos, eles não usam esse minério para os recursos que vêm desse minério e dos metais preciosos para repassar isso em forma de serviços, saúde, educação, infraestrutura para a população. Não, eles usam essa grana não só para o enriquecimento pessoal, mas também para fortalecimento do próprio exército, né, para que eles continuem mais tempo no poder. E isso faz com que a África tenha ditaduras muito longas, de 40 anos, aí, como é o caso de Angola, Zimbábue, que são ditaduras que vêm desde a década de 1970. Tá? Olha isso. E muitos desses governos extremamente corruptos, ditatoriais, eles têm o apoio do Ocidente, têm o apoio de empresas, né, exploradoras de petróleo e minério. Por quê? Porque esses governos eles garantem as condições para a produção e para a exploração. Garantem uma certa estabilidade, sabe, social e política, para que a empresa continue funcionando. Então, é muito triste, mas as empresas elas não estão preocupadas com a qualidade de vida da população, não estão preocupadas com o fato dos governos serem corruptos, serem governos assassinos, porque matam deliberadamente os seus opositores. Tá? Não tem nenhuma relação com democracia ou coisa parecida. O que importa para as empresas, de uma maneira geral, é que o governo, seja lá como ele for, crie condições para que a exploração de minério, a exploração de petróleo, a exploração de gás, de metais preciosos aconteça. Então a empresa vai lá, explora, paga ao governo e vende. Tá? E ponto final. É nisso que ela está interessada. Tá? Então, muitos desses governos que assim criminosos da África, extremamente corruptos, extremamente. Tem um caso, né, absurdo, que é o caso do general Mobutu, que foi o ditador do antigo Zaire durante muito tempo. Ele foi deposto na década de 1990 e na época da sua deposição, a conta bancária dele, a conta pessoal, tinha mais dinheiro do que toda a dívida externa do antigo Zaire. Tá? Se eu não me engano, os valores são os seguintes: a conta do general Mobutu tinha algo em torno de 7 bilhões de dólares, tá? Numa conta pessoal, tá certo? E a dívida externa do Zaire inteira era de algo em torno de 4 bilhões de dólares. Isso na década de 1990. Ou seja, o dinheiro que o cara tinha na conta bancária dele dava para pagar a dívida externa inteira do país e ainda sobrava muito troco, tá? Mas o cara não estava nem aí. Né? E tudo isso, claro, e toda a grana, toda a fortuna que ele fez vem de riquezas naturais do país, né? Dinheiro que era para ter ido para investimentos para a população, para o povo, né? E acaba não acontecendo. Bem, então, infelizmente, apesar de todas as riquezas minerais que eu mostrei para vocês, que o mapa mostra para vocês,
petróleo, gás, minério de toda sorte. Infelizmente, isso não é revertido para desenvolvimento, para crescimento econômico e para distribuição de renda e melhoria da condição da qualidade de vida das pessoas na África, infelizmente. Vou dar mais uma paradinha aqui para a gente falar mais sobre os conflitos.